Bom dia. Bom dia. Ao vivo. Não? Ainda não? Pode começar? Estamos sintonizando a tecnologia. Ao vivo. Ok. Bom dia, gente. Muito orgulhosamente quero chamar aqui o Ricardo John para abrir o evento hoje. Bom dia a todos. Queria agradecer especialmente aos nossos convidados que tiraram o tempo para vir hoje para debater esse tema com a gente. Muito obrigado a todos vocês. A verdade é assim, a gente está chegando muito tarde numa discussão que deveria ter começado há muito tempo. Mas se não agora, quando, né? Eu acho que assim, a gente tem uma responsabilidade como empresa e, ao ter uma responsabilidade como empresa, a gente não pode esquecer de uma coisa que eu acho que é muito importante em se tratando do segmento que a gente está. A gente não pode ser uma agência que tem um departamento criativo. A gente tem que ser uma agência onde se tenha uma cultura criativa. E quando você fala de cultura criativa, é inescapável você ter uma diversidade de opiniões. Sim, a gente cansa de receber jobs nas nossas mesas, seja você atendimento, seja você planejamento, mídia, criação, seja qual for a sua área, onde a gente fala, o nosso público-alvo é AB 25+, é CD 18+, não sei o quê. A grande verdade é, quando eu bato o olho na minha equipe, isso falando da minha criação, eu não vejo representado mais de 50% do consumo do Brasil. Então, assim, independente de qualquer motivo que se tenha, e existem vários motivos, existe um motivo que ele paira no mesmo limite que o altruísmo, que é a necessidade da gente fazer melhor o que a gente faz. Eu acho que para a gente fazer o melhor que a gente faz, a gente precisa ter visões mais diversas do mundo. E é tão simples quanto isso. E essa visão, infelizmente, não estava na nossa mesa. Não estava dentro da agência. Assim, são raros os casos onde a gente consiga ter essa diversidade de opiniões, essa troca. O que eu acho que é a coisa mais importante do projeto que a gente está começando agora, além do fato da gente estar começando ele, que já é importante por si só, é o fato que a gente vai ter de fato uma troca. Que ao mesmo tempo em que a gente vai contribuir para que os negros eles entrem no mercado de trabalho e sejam competitivos no mercado de trabalho. Eu acho que o importante aqui é a gente falar que a gente quer formar pessoas competitivas no mercado de trabalho. Eles também vão nos dar tudo aquilo que a gente não tem, toda a experiência que a gente não tem. E isso para mim é muito importante, para mim e para a Thompson, claro. A Andrea falou que eu sou o criador do projeto, mas pai é quem cria. Então, assim, quem criou esse projeto, na verdade, foi a Andrea Seff e a Rafaela. Então, me curva a vocês. Assim, na verdade, eu só falei, acho legal pra cacete, vocês deram as ferramentas, a gente seguiu andando, então eu queria agradecer muito a todos vocês aqui. Eu acho que o nome do projeto ele se chama 2020, porque ele tem a ambição de, em 3 anos, ter pelo menos 20 negros em cargos de gestão aqui na agência, 20% de negros em cargos de gestão aqui na agência. Se a gente vai conseguir, tomara. Que a gente vai fazer de tudo para conseguir, isso a gente vai. E aí eu queria fechar com um manifesto que a gente fez, que o Érico Braga e a Mariana Borga fizeram, não estão aqui, mas eu queria agradecer muito eles por isso também, e que isso seja o começo de uma agência que reflita um pouco mais o país que a gente vive, que eu acho que é isso que a gente precisa agora. A gente está num momento muito zoado, né? Se você olhar assim, a gente está num momento muito zoado, muito ruim, sabe? Tem gente botando fogo, tem uma polarização muito grande entre esquerda e direita, sabe? Está tudo muito aguerrido. E o que eu acho é que a gente tem que trazer um pouco da união para dentro dessa agência, porque eu acho que essa união vai trazer uma criatividade incrível para a gente, para os nossos clientes, vai nos trazer dinheiro e vai nos trazer só coisa boa. Então vamos passar o manifesto. Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto,
Com isso, nasceu o programa Thompson 2020 em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência. Muito bom. Vamos falar de essência, vamos falar de equidade, vamos falar sobre pontos de vista. Quero convidar aqui com muito orgulho Theo, CEO da Bayer, para sentar aqui do meu lado. Por favor, Theo. O Ezra, CEO aqui da Thompson, por favor. Larissa, do Recrutamento e Seleção do Google. Professora Lina, professora universitária. Rosenildo, jornalista. Papo reto. Ai, obrigada. Bom, gente, eu sou a Patrícia Santos, sou executiva da área de recursos humanos há 17 anos, criei Empregue Afro há 12 anos e a Thompson é a mais nova cliente do hall da Empregue Afro. A gente vem conversando há alguns meses e o Theo foi o primeiro CEO que sentou comigo num café. Lembra, Theo? Vai fazer um mês, eu acho, né? A gente já se conheceu antes, eu já conheço a Bayer e o trabalho engajado pessoal do Theo, mas foi o primeiro CEO que sentou comigo num café e começou a me perguntar: Patrícia, eu quero saber pessoalmente as questões que envolvem brancos e negros no nosso país, quero entender essas disparidades e quero fazer algo. E o Ezra também fez a mesma coisa. Então, são dois CEOs que sentaram, pararam para ouvir, entender as disparidades entre brancos e negros, e os dois falaram: eu preciso fazer alguma coisa. E a Thompson é a primeira agência de publicidade do meu hall de clientes, nesses 12 anos, e topou a ideia, comprou todo o nosso pacote de conscientização, de engajamento. Nós estamos aqui a semana inteira falando sobre equidade racial. Começamos com a Inês Coso falando sobre viés inconsciente, aqueles preconceitos que estão no nosso subconsciente. Foi muito legal. Ontem nós falamos sobre afroconsumo com o Fernando Montenegro, que é especialista, fera, trouxe vários aspectos interessantes. E hoje essa roda de conversa, a ideia é ouvir um pouco do que vocês pensam sobre isso e como é que a gente pode, de fato, trabalhar a equidade racial. A Empregue Afro é uma consultoria de RH, especialista em diversidade étnico-racial, é a única do país que é consultoria e tem esse compromisso com a equidade. E hoje a gente fala em equidade pensando justamente no que diz o slogan, muito bem criado pela criação aqui da Thompson, do nosso programa 2020, que nós somos iguais, mas as oportunidades não são. As oportunidades também precisam ser iguais, como nós, brancos e negros. E aí, Ezra, eu queria começar com você. Pela nossa programação, cada um vai ter 5 minutos, tá, gente? Queria que você contasse da sua carreira, contasse do seu desafio de ser CEO aqui da Thompson, da grade de clientes que você tem e como é que você vê o programa aqui internamente. Muito obrigado. E é muito bom ter vocês aqui, como o John já colocou. Eu comecei a minha carreira em Londres. Eu era mídia originalmente, ainda por vocação e coração. Mas eu acho que o ponto talvez mais relevante para o papo aqui de hoje é que eu comecei a minha carreira já assumidamente gay. E eu tomei essa decisão por uma série de fatores e questões que eu tive a sorte de ter. Uma família, uma estrutura bastante apoiadora. Tive, obviamente, os meus desafios, como todo mundo tem, mas eu lembro de um momento muito claro na minha vida, falando assim: a minha vida vai ser mais fácil, vai ser melhor, e, no entanto, o que eu vou poder contribuir para o mundo
vai ser melhor se eu conseguir, se eu viver como eu sou, de fato. E eu comecei o meu trabalho desse jeito. E daí, isso foi na Inglaterra, quando eu voltei para o Brasil, voltei de São Paulo, não no caos que a gente está hoje. 2004 estava todo mundo assim, estava todo mundo muito alto astral, mas independente disso, a questão na minha cabeça estava muito presente, porque eu tinha vivido a minha infância, eu fui criado aqui, eu sabia, de certa forma, como era o preconceito. Não, eu nunca vivi isso muito na essência, assim, eu nunca sofri muito com isso, vez ou outra tinha alguma coisa, mas eu sabia que tinha uma questão aí por baixo. Então, eu já senti que quase de forma por osmose, o simples fato que eu era assumido, que eu já estava mandando uma mensagem bastante clara para os meus colegas, para os meus amigos, para a forma. E isso se refletiu... Acho que falei alguma coisa errada. Mas isso... Eu sempre tive uma vida profissional muito, muito feliz. E realmente a questão... Depois de uma hora eu comecei a olhar e falei assim, gente, a representatividade gay na agência, não surpreendentemente, é bastante correta. Não vou nem falar significativa nem nada. É o que ela deveria ser. Tem muitas pessoas assumidas. Imagino que parte disso seja porque a chefia demonstra muito claramente que não tem problema com isso. Mas quando você começa a olhar outras questões de equidade, não tem, em absoluto não tem. De fato, muito pelo contrário. E você começa a questionar, saindo do pessoal, entrando mais no nosso mundo de comunicação, é chocante que a representatividade gay que tem dentro da agência, fora, não tem na propaganda, não tem no nosso mercado de trabalho, não tem em absolutamente nada. Quando você olha para outras minorias, que não são minorias, que é uma palavra que, by the way, eu detesto, porque assim, é um conceito errado. Não são representados. Então, você começa a olhar o trabalho do mercado de propaganda, a gente comunica um mundo irreal. Absolutamente irreal. A mídia comunica um mundo irreal. E o John foi modesto, mas sim quem levantou essa lebre especificamente sobre a questão negra na nossa agência, mas no entorno da propaganda de uma forma geral, foi sim ele. E eu falei, nossa senhora, foi uma coisa que nunca tinha me explicitamente ocorrido. Eu comecei a olhar e falei assim, gente, se eu... E como o Theo colocou de uma forma curiosa, assim, o gay às vezes, ele não estou advogando isso, mas pode esconder, se ele não quiser se assumir, se ele quiser não sofrer, ele tem como, entre aspas, não sofrer, ele vai sofrer de outras formas. No caso dos negros, não existe isso, não existe essa opção. E a despeito, e pior do que isso, a representatividade nisso na nossa comunicação, como eu já falei, é muito séria, e a única forma de mudar isso e de criar... o nosso trabalho é, sim, de vender produto. O nosso trabalho é, sim, de querer vender uma ideia e uma realidade de um mundo que está evoluindo constantemente. E se a gente não tiver o conceito e a cultura de inclusão dentro do nosso dia a dia, não vai acontecer nunca. E a Thomson, sim, se orgulha de ser pioneira em muitos assuntos. A gente levanta a lebre, a gente faz o negócio acontecer em várias frentes. E, nesse caso, foi quando o John falou assim, gente, sim, é para ontem esse tema. Então, eu estou muito, muito orgulhoso e muito feliz de ver isso aqui acontecendo aqui, porque a gente não está levantando uma bola só para a nossa agência, sim para o nosso mercado e para a sociedade de uma forma geral. Eu sei qual é o resultado disso, porque eu vivi isso. Então, quero muito crer que a gente vai ser bem-sucedido aí com a palavra. Patrícia. Obrigada, Ezra. A diversidade é a coisa certa a ser feita e é a coisa que a gente tem que fazer por um legado, por uma sociedade transformadora e porque a comunicação embute nas nossas cabeças tudo que a gente pensa e como é que a gente projeta o que a gente quer comprar, o que a gente quer ser. Eu fiz uma live com o John, a gente falou tanto, né, John, sobre isso 1 hora. Agradeço o pessoal que está assistindo a gente, porque já deu mais de 3.000 visualizações em 4 dias. Todo mundo quer saber como é que a criação pensa a diversidade e a diversidade racial. E vindo do John foi muito legal. E hoje, ouvindo você,
as pessoas estão cada vez mais motivadas. E aí, Theo, eu queria que você pudesse falar do engajamento da liderança sobre isso. Você tem se destacado muito em relação à diversidade, em relação à diversidade racial mais ainda, depois que você fez um post no LinkedIn em defesa do seu amigo, e a mídia te achou sobre isso. E eu falei para você, me manda o contato dele que eu vou recolocá-lo, faço questão. É difícil a gente sofrer preconceito e não ter alguém para ser um aliado, para se posicionar. Como é que você consegue influenciar a liderança? Que mensagem que você consegue transmitir para os seus outros colegas CEOs quando o assunto é diversidade e diversidade racial? Bom, pergunta muito completa, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado de estar aqui, também porque nós trabalhamos juntos, né? Como fornecedor e cliente, muito legal. Então, antes também queria contar um pouco da minha história, porque o meu nome é holandês, né? Mas eu sou nato no Brasil, né? Eu nasci no Brasil. Meus pais vieram depois da guerra, vieram para o Brasil. E eu nasci aqui, também mais 5 irmãos e irmãs nasceram aqui no Brasil. Então, família de 6 filhos. E meus pais voltaram para a Holanda em 67. E aí, quando eu cheguei lá, tinha 12 anos, né, fui arrancado do Brasil, não falava holandês, fui para uma sala de aula, enfim, passei por eu aprendi a me adaptar já desde pequeno. Mas aí, quando eu estava lá, falei, olha, eu vou voltar para o Brasil, quando eu terminar a faculdade, eu vou voltar para o Brasil. E, efetivamente, eu voltei 2 meses depois, né, que eu tirei o diploma, já vim para cá com um emprego, na realidade. Então, eu sou brasileiro e eu acho assim, eu não tenho dúvida que se a gente não melhorar, diminuir a desigualdade e a inclusão racial, o Brasil não vai avançar como sociedade. Eu estou convicto disso cada vez mais, porque toda essa história da discriminação é um problema dos brancos. Os negros nunca pediram para vir para cá. E se a gente imagina as condições que meus pais vieram para cá, obviamente bem mais tarde, mas vieram para cá de navio, por livre e espontânea vontade, a gente for se colocar no lugar das pessoas, dos negros que vieram da África, da forma que eles foram trazidos para cá pelos brancos, então, a palavra aqui é a empatia, né? E a empatia começa pelo coração, não pela razão. A gente tem que realmente colocar aqui o coração um pouco mais forte do que a razão. Mas na hora que você começa a usar a razão, analisar todo o cenário que nós temos no Brasil, então é o seguinte, a maior população negra afrodescendente fora da África, é o segundo maior país, né, depois da Nigéria. Aí você vê os problemas que nós passamos no país. Bom, são os brancos que discriminam os negros, né, começou por aí. Acabou a escravidão, os negros estavam soltos, não podiam ler e escrever, porque não era permitido, e não tinham dinheiro. Então, o que eles iam fazer? Criar as favelas. Então, as favelas foram criadas pelos brancos, não pelos negros. Foi uma consequência de uma decisão dos brancos. Isso aí permanece em toda a sociedade até hoje. Então, se a gente for ver, por exemplo, antigamente, analisando então, os brancos e os negros, aqueles brancos e os negros daquela época não estão mais aqui hoje. Mas os descendentes, sim. Ou seja, o problema foi causado pelos brancos e continua também até hoje um assunto que é dos brancos também. Então, se a gente não se ajudar mutuamente, a gente nunca vai sair dessa situação que a gente está hoje. Porque a solução também está com os brancos. Mas, obviamente, que os negros têm que estar à frente disso. Porque é assim que tem que ser, eu acho. Mas nós temos que apoiar, né? Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu realmente coloco o coração nesse assunto. Porque, além disso, eu acho que é bom para a sociedade, mas também para a economia, para os negócios. Mas o motivo principal, porque isso é o certo a ser feito como país. E se nós queremos um país melhor, a questão aqui não é esquerda ou direita. Aqui, basicamente, é o correto e não correto, o corrupto e o honesto. O resto da política a gente pode conversar, né? Mas acho que se a gente conseguir ter uma sociedade que não é corrupta, ou menos corrupta, e onde a gente possa realmente diminuir a desigualdade, a gente vai dar um pulo como nação. E o Brasil não pode esperar mais. A gente não pode dar passos, temos que dar pulos. Então, na hora que eu olho nas empresas, por isso que eu acabei assumindo essa bandeira, colocando aquele post, porque eu já estou mexendo com isso desde os anos 90, quando eu era gerente de marketing. Eu fui pessoalmente fazer uma foto de 4 mulheres, onde eu insisti que tem que ser diversidade. Então, tinha japonês, tinha negro, tinha tudo. Desde aquela época. Em 2002, eu estava na Sharing naquela época. E também, mais tarde, na Sharing, em 2004, coloquei a primeira representante negra. E ela estava no saque, eu vi ela atender os clientes, falei, essa moça tem que estar na rua, o que ela está fazendo no telefone? Ela tem que conhecer os médicos. Tal. Ela está até hoje, a Gisela,
E ela, na realidade, é minha coach também, meu coach, porque eu fui falar com ela, falei, escuta, como é que eu devo abordar esse assunto dos negros na empresa? Porque eu nem sei como começar. E aí eu pensei, os CEOs todos devem ter o mesmo problema, porque dificilmente você vai achar um CEO que fala que ele é contra essa ideia. Né? Dificilmente, só se for um racista. Mas aí eu pergunto, se você não é contra, por que você não faz nada? Ué, se tu não é a favor, por que fica assim do jeito que está hoje? E aí a gente nota que eles não sabem como fazer. Eles têm medo de mostrar o coração, né? Porque é uma coisa que aconteceu comigo, toda vez que tinha reuniões com CEOs, eu estou na Fundação Dom Cabral, que tem um grupo lá de CEOs, e também na Alemanha, o pessoal fala, lá vem o Theo de novo falar dos negros, sabe? Mas é aquela história, a marketing é assim, você tem que bater até entrar, né? Então hoje, assim, a maioria concorda comigo, porque obviamente é óbvio, isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer como sociedade. Então, pouco a pouco, fui avançando, fui conversando com os negros na empresa, e eu tive muito feedback, eu nem sabia se eu devia falar negro, se eu devia falar afrodescendente, né? Embora às vezes eu acho que os negros são tratados aqui como escravos-descendentes, né? Como se fosse uma outra classe, porque essa é a história que a gente sabe como foi. Mas realmente, então eu comecei a aprender, aí eles me falaram, o importante é você falar da gente, não interessa como você está fazendo, é importante começar a tocar no assunto. E aí fui conhecendo mais negros, afrodescendentes, e é uma maravilha. Cada reunião que eu vou, cada evento que eu participo, cada pessoa nova que eu conheço é um aprendizado. Como a gente fala em inglês, insights. A gente acaba tendo novas ideias, a gente começa a refletir mais sobre o assunto. E, assim, a gente pensa, bom, se a alma não tem cor, né? Mas a minha, com certeza, não seria negra, porque é tão forte, né? Se tivesse uma cor, seria negra, porque realmente é uma coisa que me chama muita atenção. E eu fico também fazendo uma analogia, né? Aqueles que discriminam. Você é um branco que discrimina, racista, né? E você entra no hospital e tem que dar sangue, alguém tem que dar sangue para você. Você vai perguntar, escuta, esse sangue é de negro? Se for de negro, não quero. Ninguém vai falar isso. Então, quando convém, a gente aceita, né? Mas se é para estar junto no restaurante, é melhor não, porque a gente quer só ficar entre a elite. Então, essa mentalidade eu acho que tem que mudar. E, mais uma vez, eu acho que isso é bom para o país, para todos nós. Agora, voltando um pouco ao lado das empresas, eu acho assim, efetivamente, isso é uma iniciativa que tem que vir dos CEOs. No caso do RH, é fundamental a participação, né? Porque eles são os que movimentam as coisas, dos CEOs para começar, mas, obviamente, toda a empresa tem que estar envolvida, né? E começando por aquelas pessoas que têm que contratar pessoas, porque eu, pessoalmente, não contrato gente todo dia, né? Dificilmente eu tenho que contratar uma pessoa, pessoalmente, mas vários gestores nas áreas de vendas, né, marketing, sempre tem uma rotatividade maior e você tem oportunidade para contratar. E aí começa o primeiro problema, porque nós estamos habituados a sempre receber candidatos brancos, a gente não pergunta sobre a diversidade, então nós temos que realmente gerar uma mudança. Por isso que essa parceria, que eu espero que a gente possa assinar em breve, né, a gente possa avançar nisso. Mas eu acho que o CEO ele tem que dar um pouco mais, mostrar mais a cara, ser mais envolvidos. Eu realmente não conheço nenhum que é contra a ideia, muito pelo contrário. O que acho que agora é um momento muito oportuno para a gente começar a dar uma alavancada, que assim a gente dá um pulo realmente para frente. Então, só para terminar, senão eu não vou parar, vou ficar aqui o dia todo. No caso das cotas, assim, tem cota, para mim cota é aquilo que é legal, que é obrigatório, que nem os deficientes, né? Tem uma cota, você tem que cumprir. Nas faculdades tem uma cota, de 20%, né, dos alunos. Nas empresas, nós temos que colocar metas. Eu acho que se a empresa fosse forçada com uma cota do governo para contratar X percentual de negros, acho que não seria bom, porque a gente poderia até colocar algumas pessoas em uma posição delicada de ela não conseguir atender a expectativa e até queimar a causa em si. Falar, tá vendo, não dá para fazer porque não tem gente. Então, acho que tem que ter um certo cuidado. Então, para mim, é muito importante, talvez, começar pelos estagiários, né? Ou seja, aí realmente dá um pulo, porque tem muita gente se formando nas faculdades. Então, se a faculdade tem 20% de negros, então pelo menos 20%, que é a cifra que vocês colocaram aqui, 20% dos estagiários tem que ser, então, negros, porque faria sentido, né? Então, começar por aí. Então, eu acho que tem várias formas de a gente fazer isso, mas o mais importante, obviamente, é conseguir que os gestores da empresa também comprem a ideia. Eu fico muito agradecido aos meus colaboradores da empresa, eu recebo muitos elogios do pessoal que está realmente se sente orgulhosos de terem um CEO que está realmente vindo a público falando sobre o assunto. E só para terminar, então, sobre o post, eu tive 500 mil views em 2 semanas. Eu fiquei assustado, pensei até em tirar,
porque eu falei, daqui a pouco alguém da Alemanha vai me ligar, eu falei, escuta, que está se metendo nessa história? Mas eu pensei, mas a diversidade está, a gente fala na bar de diversidade, não estou fazendo nada de errado, né? Mas, obviamente, foi um pouco assim, chegando na beira de, nossa, né, tanta publicidade eu não tinha esperado. Mas foi uma experiência muito rica. Eu recebi 1.500 comentários, algumas críticas até pertinentes. Né? Ficou muito claro para mim que esse assunto de negro, por que você está se metendo nesse assunto? Eu concordo, o protagonista tem que ser os negros, mas eu acho que os brancos têm que realmente ajudar, senão a gente não avança. Porque eu notei também que entre os negros, nas reuniões que eu vou, existem grupos que realmente ficam só reclamando entre eles, mas a gente não vai sair desse círculo. Tem que realmente ter um diálogo mais aberto. E também houveram pessoas que me chamou a atenção, pessoas que me escreveram em off, porque tinham medo de colocar a sua opinião publicamente, por medo de perder o emprego. Então, assim, o problema é muito pior que a gente imagina. Assim, o que eu estava comentando agora, é o grupo invisível. A gente de manhã, eu como branco, a gente não acorda pensando, a gente pensa, nem passa pela cabeça. Mas na hora que eu converso com os negros da Bayer, muitos falam, todo dia passa pela minha cabeça, assim, não tem nenhum que não tenha uma história para contar de discriminação, nenhum. Todos que eu já conversei na Bayer têm alguma história para contar. Então, realmente, é muito mais profundo. É por isso que é realmente importante o engajamento de todos, né? Eu espero que isso aqui seja mais um patamar para a gente dar um pulo para frente, né? Acho que já falei demais, né? Então, chega. Obrigado. Muito inspirador. Vou continuar aqui na linha corporativa para depois a gente chegar no acadêmico e na mídia, tá? O Google também é um parceiro, Empregue Afro. Conheço o trabalho desde 2014. E esse ano a gente começou a deslançar num projeto maravilhoso, que eu vou deixar a Larissa contar sobre o projeto que a gente está fazendo, e sobre o Afro Googlers. Porque nesse papel de aliado, Theo, o grupo de negros do Google tem brancos que fazem parte e que são aliados, que têm essa missão da empatia, de levantar e defender também a causa. Você conta para a gente, Larissa. Bom dia, gente. Muito legal estar aqui. A gente ficou muito feliz ontem quando a gente ficou sabendo da parceria. Na verdade, a gente sempre torce quando a Paty consegue um parceiro novo. E a Thomson foi muito legal. Eu já atendi a Thomson lá dentro do Google algumas vezes com alguns clientes. Eu mudei para RH tem 1 ano, então é uma coisa nova para mim também. Mas foi muito legal porque a gente sabe da importância da representatividade, né? E acho que vocês tiveram várias palestras ao longo dessa semana falando sobre vários temas que tocam a questão racial, né? Então, sobre vieses inconscientes, que é uma coisa que a gente debate muito lá dentro do Google também. E eu acho que vocês têm aí a faca e o queijo na mão, né? Porque publicidade está diretamente relacionada a tudo isso que a gente discutiu essa semana, e o quanto a gente constrói esses arquétipos, e o quanto a gente consegue realmente influenciar de alguma forma esse ambiente. Então, a gente ficou muito feliz, eu estou muito honrada de estar aqui, e também sentindo um pouquinho aí a síndrome do impostor, porque, na verdade, quando a gente fala de uma questão racial, eu esperava muito que a Cris, que na verdade é a fundadora do Afro Googlers, pudesse estar aqui. Então, eu estou a representando, espero que possa fazer jus. Na verdade, o Google, a gente tem uma política muito clara lá dentro, que diversidade é realmente parte do nosso DNA, e isso não é uma coisa que é discutida ou é negociada, e a gente tem tolerância zero com qualquer tipo de preconceito ou qualquer coisa que vá contra essa questão de realmente igualdade, e isso é levado muito a sério. Existem times inteiros que estão averiguando essas questões lá dentro. E quando a gente olha para uma questão racial, que é um tema, né, muito complicado, principalmente quando a gente olha para mercados como o Brasil e para os Estados Unidos, que a gente sabe que as pessoas sofrem, não é uma questão de será que existe essa disparidade? Gente, é só olhar, né? Se a gente olhar hoje aqui dentro, é uma provocação interessante. É só a gente olhar e entender, será que existe? Não é uma pergunta que a gente deveria se fazer. O que a gente vai fazer para cumprir esse buraco que a gente sabe que existe, né? Então, a pergunta, na verdade, é o que fazer com esse questionamento que a gente já sabe que está ali. E o que a gente tenta fazer para isso, né? Acho que, como a Paty já falou, a gente tenta identificar aliados no mercado. Isso é uma coisa que a gente faz muito em todos os lugares no Google, e principalmente com 2 princípios. Então, a gente olha muito para o processo de seleção.
lá dentro, e aí entra muito um papel do RH mesmo, então não só o Google como empresa e todo mundo discutindo a questão de diversidade, mas o RH olhando para o que a gente vai fazer para trazer essa diversidade aqui para dentro. Então, a gente trabalha com a Empregue Afro, em alguns outros países a gente trabalha com universidades que a gente sabe que tem essa questão de representatividade racial muito forte. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que esse cenário é completamente diferente, existem faculdades que são historicamente faculdades de black people, né? Então a gente sabe que a gente vai lá e essas faculdades são desses grupos e a gente quer conversar e entender. Porque as pessoas falam: "Ah, não existe esse talento preparado". Gente, o que é isso, né? Que afirmação é essa? Qual é o dado por trás disso, né? Sempre que eu ouço e a gente ouve isso, né? De onde veio esse dado? Na verdade, por que essas pessoas não estão aqui? Será que elas querem estar aqui? E se elas ainda não chegaram até aqui, por quê? Será que há um problema no nosso processo? E aí a gente justamente vai fazendo essas parcerias para entender por que essas pessoas ainda não chegaram até aqui, se é uma questão de elas não quiseram, e aí se elas não quiseram, ok, se é uma questão de a nossa marca não era tão legal para elas, ou se elas não estavam preparadas para o nosso processo, o que é uma coisa diferente de elas estarem preparadas para o mercado. Porque aí também é um papel importante das empresas entenderem, será que o nosso processo de seleção está preparado para o que é essa diversidade? Porque a partir do momento que a gente seleciona pessoas de uma determinada ótica, né, e a gente está acostumado com esse perfil que a gente já conversou aqui um pouquinho, que é sempre aquele, e aquela matemática dá certo. Então, é o cara que vem daquela top faculdade e que a gente sabe que tem aquele perfil. Nossa, a gente adora algumas palavras em RH, né? O cara disruptivo e que vai lá e vai fazer, entrega. Óbvio, vai dar certo? Pode dar certo, mas, ao mesmo tempo, o perfil que, quando a gente fala de diversidade, que vem de outros ambientes e percorreu outros caminhos e foi exposto a outras experiências, ele vai ter um outro desempenho nesse processo seletivo. E essa empresa está preparada para ver isso? Ela está preparada para enxergar isso? E, ao mesmo tempo, ela está preparada para avaliar essas questões? Então, é assim que o Google tenta, de fato, trazer essa questão da diversidade mais próxima. E aí, aqui no Brasil não tem nem o que dizer, né? O Google tem um escritório em São Paulo e um em BH, e a Paty é uma super aliada nossa em tudo, ela está sempre lá, e por isso que a gente fica tão feliz de ver as vitórias dela, não só com a gente, mas no geral, porque a gente sabe o quão difícil é conseguir fazer essas discussões virarem, de fato, ações. A gente sim, a favor de ações afirmativas, porque a gente sabe que elas são importantes para conseguir fazer esse jogo virar. Então, a partir do momento que o Google, o que acontece? O nosso processo seletivo ele é completamente focado para que aquilo que a gente viu de vieses inconscientes não atrapalhem a chance de qualquer pessoa entrarem na empresa. Então, a gente tem um painel sempre de 4 entrevistadores, que não necessariamente são relacionados com aquela vaga, que vão entrevistar aquele candidato, e um comitê final que vai... Isso significa que o meu tempo acabou? Ah, então tá bom. Você recebeu um e-mail, tá bom, depois você lê. E um painel que vai avaliar essa pessoa depois dessas 4 entrevistas. Isso por quê? Para justamente garantir, será que teve alguém ali que pode ter tido algum viés e a gente não captou isso durante todo o processo? E por que isso é importante? Justamente para tentar mitigar esse risco de a gente ter tido algum preconceito, porque é importante a gente reconhecer de que, sim, o preconceito existe e não é um problema, porque toda a nossa educação e a forma como a gente chegou até aqui e o que a gente foi exposto faz com que a gente tenha esses preconceitos. A forma é o como a gente tenta trabalhar isso, né? Então, a forma como o Google tenta estruturar todo o processo e, de fato, trabalha isso é para tentar mitigar toda essa questão. Então, e essas ações afirmativas estão relacionadas a todo esse processo. Então, ter um painel e ter entrevistadores que são calibrados. E todos os entrevistadores são obrigados a fazer esse treinamento de viés inconscientes, que eu amei, porque a gente não tinha uma tradução e eu sempre falava unconscious bias. E eu odeio ficar falando inglês. E aí, ontem, quando eu vi, ou anteontem, a Inês falando e viés inconscientes, eu falei, obrigada, uma tradução. Maravilhosa. São obrigados a fazerem esse treinamento de viés inconscientes para garantir que a gente tenha esse equilíbrio. E também, o que a gente percebeu? Quando a gente fala da questão racial muito forte, é um trabalho que a Paty e a Cris, que é a fundadora do Afro Google,
vinham discutindo há mais tempo, a gente percebia que, óbvio, né, a questão do acesso à educação dos afrodescendentes aqui no Brasil, a gente não precisa nem discutir, é infinitamente menor do que a população branca. E aí, quando a gente fala da questão do acesso ao inglês, então, 5% da população latino-americana fala um segundo idioma. Então, quando a gente vai olhar para a população afro, é irrisório, né? E aí o programa do Google, sim, a gente exige que a pessoa fale inglês, não é nem o inglês fluente, mas que ela consiga minimamente se comunicar em inglês. Então, óbvio, quando essas pessoas chegavam, ainda que elas estivessem preparadas e a gente garantisse que o processo estivesse redondinho, a gente esbarrava nessa questão do inglês. Então, o que a gente conseguiu fazer? Paty, vamos conversar sobre como a gente consegue tentar e entregar essa questão do inglês? A gente identificou um outro parceiro maravilhoso, que é a Ebony English, que é uma escola... que é uma escola de inglês focada para esse público, que é para preparar esses alunos realmente para... Cara, a gente sabe que vocês estão preparados, que vocês têm potencial, que vocês têm um fit com o Google. Se o que falta é o inglês, legal, a gente vai ajudar vocês a estudar inglês e, eventualmente, se vocês quiserem trabalhar no Google, ótimo, mas se vocês quiserem trabalhar em outro lugar, como a Thompson, legal também. Mas se vocês quiserem trabalhar no Google, mais legal, tá, gente? A gente vai agradecer bastante, mais legal. Mas, eventualmente, para preparar essas pessoas, de fato, para o mercado. E aí tem uma outra parte, porque a gente fala muito de diversidade, mas o ponto principal do Google é sempre diversidade e inclusão. Porque diversidade, a gente gosta muito de uma frase, eu e algumas pessoas, a Cris não gosta tanto, que é: a gente diz que diversidade é todo mundo ser convidado para uma festa. E inclusão é essa pessoa ser chamada para dançar também, né? E o que significa isso? Diversidade é legal. A gente vem, fala todo mundo aqui sobre diversidade, né? Tudo muito legal. Mas será que essas pessoas, a partir do momento que elas estão aqui, elas também se sentem inclusas? O que é isso, né? Aqui dentro, a partir do momento que elas estão aqui, elas vão sentir que esse ambiente estava preparado para recebê-las e que elas têm o suporte necessário e que esse ambiente as respeita e entende quais são as demandas especiais daquele grupo. E aí o Google também olha para isso. Então, para quais são as necessidades desses grupos? E a gente tem o que a gente chama de ERGs, que são esses Employee Resource Groups, que são infinitos. Então, a gente tem o Afro-Googlers, que, na verdade, foi fundado em 2014 aqui no Brasil pela Cris e algumas outras pessoas. Ele existe desde 2006 no Google globalmente, e que é para realmente discutir essa questão de equiparidade e o que está acontecendo. Assim como a gente tem o Gaylers, assim como a gente tem a discussão sobre Women, então tem o Women at Google, e uma infinidade de grupos. E a ideia desses grupos de funcionários é realmente discutir o que está acontecendo e não ficar só na discussão. Ok, se a gente tem um tema, e um tema que é de interesse de todos nós aqui, o que a gente pode fazer com isso? E conseguir, de alguma forma, tomar ação sobre as pautas que a gente traz ali para dentro. Então, o Afro-Googlers, por exemplo, é o responsável por boa parte das parcerias que a gente faz com a Empreg, ou que a gente fazia... agora eu não sei mais, Lina, você vai ter que me ajudar. Com a Zumbi, que era ou é representada ainda pela Lina, para justamente poder se aproximar desses grupos e conseguir trazer essa representatividade para dentro do Google. Por quê? De novo, se a gente deixa a questão do tema de diversidade e inclusão para um grupo, ou para uma liderança, ou para o RH única e exclusivamente, esse assunto ele vira uma pauta ou uma burocracia. E a ideia ele tem que fazer parte do DNA daquela empresa que está ali para que ele dê certo e para que ele consiga, de alguma forma, ali achar espaço para conseguir realmente acontecer. E eu acho que esses grupos têm muito essa responsabilidade, de conseguir trazer pessoas que não necessariamente fazem parte daquele grupo, que, né, é o meu caso, e por isso que eu estava um pouquinho com essa síndrome do impostor. Hoje eu falei, putz, que saco, cadê a Cris? A Cris está na África, inclusive, essa semana. Mas que é de justamente... posso não fazer parte desse grupo, mas eu tenho 100% de interesse, de alguma forma quero apoiar, e como que a gente vai fazer isso? Então, acho que o Google está olhando muito para essas duas questões, o como trazer esse grupo, e aí como buscar esses parceiros, e uma vez estando lá dentro, como que a gente vai trazer voz e realmente missão para essas pautas e para esses assuntos acontecerem, e trazer pessoas que não só fazem parte desse universo, né, e desses grupos, mas realmente pessoas que possam ter interesse. E acho que a questão aqui de minorias, como a gente comentou um pouquinho,
é muito mal colocado, né? Porque se a gente falar de minorias, né, afrodescendentes aqui no Brasil, é até engraçado, né, para não usar outro termo, né, minorias. Mas, enfim, é um pouquinho isso. O Afro-Bulgars, a gente faz alguns trabalhos voluntários também, então os funcionários estão sempre envolvidos com a comunidade. Então, como que a gente consegue falar com jovens estudantes, prepará-los para o mercado? A gente faz um trabalho de realmente formação para marketing digital, AdWords, que é uma coisa que, né, nem todo mundo sabe mexer e não é uma coisa super fácil. E aí uma infinidade de coisas que não são só focadas no Google. Então, é justamente isso. Qual é o impacto que a gente consegue ter, não só para essa empresa, mas para a comunidade mesmo. E acho que é um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória. Muito bom. Bom, tanto a Larissa quanto o Theo trouxeram a importância da entrada por meio dos programas de estágio. A gente está no ar exatamente nesse momento com o programa de estágio da Thompson. Então, você, universitário, que está aí assistindo a gente, no canal da Empregue Afro, na página da Thompson, pode se inscrever no programa de estágio, que as informações estão aí. E, professora Lina, queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação dos estudantes de publicidade para esse desafio do programa de estágio. Como é que você vê o relacionamento entre o ambiente acadêmico e as empresas, essa demanda cada vez maior? A gente sabe que existem poucos professores universitários negros, então a representatividade também de professores negros que estimulem, incentivem os estudantes. A gente sabe que isso acontece muito por meio do exemplo, mas ainda é um desafio. Mas com quem está aí, como é que isso acontece e como é que a gente pode influenciar ainda mais para que eles estejam nesse ambiente? Eu faço seleção há 17 anos e especificamente do público negro há 12, e vejo esse desafio cada vez que eles chegam para a dinâmica, para a entrevista, de não conseguir se vender, de não conseguir falar. E eu estou lá falando, gente, tem vaga na Thompson, tem vaga na Bayer, tem vaga na Johnson & Johnson, tem vaga em vários clientes nossos, tem vaga no Google. Vamos lá, e como é que vira essa mágica, Lina? Bom dia. E agora, como nós vamos fazer? Na realidade, eu vou ter... Desculpa, gente. Eu ainda falei, nossa, devia ter começado por mim, né, para não fazer. Pode ser? Bom, na realidade, hoje eu estou muito feliz, porque eu vou poder retribuir um presente que vocês nos deram no final de 2012 e entrada de 2013. A Thompson é a primeira agência que chegou no Brasil. A Thompson é a primeira agência que esteve no curso de publicidade da Zumbi dos Palmares. E qual presente vocês levaram para nós? Alguns colaboradores de vocês levaram para nós aquilo que consideramos extremamente importante para o nosso trabalho, que era conhecimento. Agora, o que a gente fez com o conhecimento que vocês levaram, outras empresas levaram, que tiraram a gente no status de um curso de publicidade voltado para a comunicação, mas um curso de publicidade que pudesse entregar microempreendedores, publicitários empreendedores, e que pudessem ter uma vantagem competitiva no mercado. Nós trabalhamos com o que hoje o Dr. Juarez, da Unesp de Bauru, fala em ambiência inovadora. Para você ser criativo e inovador, você tem que ter todo um ecossistema pensado nisso. Pessoas, lideranças, metodologias, experiência repetida várias vezes. Então, esse presente ficou assim, no nosso caso. Nós precisávamos de professores. Nós estávamos num curso em construção, então isso não era difícil, mas não era qualquer professor. Não bastava ser só negro, que é um dos objetivos da Zumbi. Ter professores negros para ter uma representatividade e esse jovem perceber que ele pode chegar até lá. Nós precisávamos de professores que também tivessem a técnica do que tivesse de mais moderno naquele momento do processo de comunicação. Então, professores que pudessem entregar para a gente, por exemplo... desculpa. Eita. Ai, não está lendo, né? Opa. Que pudesse entregar... Eita, vamos lá. O X. Que pudesse entregar monitoramento de redes sociais. Que pudesse entregar
aplicativos de celulares. E nem tudo isso eu consegui em professores. Então, o que a gente fez? Nós buscamos no mercado parceiros que pudessem, todo semestre, nos entregar o que tinha de melhor e nos ensinassem a fazer. Quando eu falo ensinar, estou falando que o professor sentava e aprendia junto. E esse conhecimento começava na primeira semana de aula. Você chegava, senta lá e nós já vamos trabalhar. Para quem fez publicidade, esse momento de chamar alguém do mercado não sempre é muito legal, né? Ah, palestra. Não, oficina. E aquele conhecimento era praticado durante o semestre e nos anos seguintes. Mas nós não queríamos apenas ter o conhecimento do que há de melhor num jovem negro, vamos dizer assim, da comunidade. Não adiantava só as ferramentas de comunicação, era necessário também dar experiência da cultura de outros grupos. Então, um dos momentos mais marcantes para nós no curso é quando um dos nossos jovens alunos negros, que tinha um sonho de se montar como drag queen, pôde fazer isso dentro do curso. Sim, esse é um dos nossos maiores orgulhos, porque ele se sentiu confiante de fazer isso lá e pôde apresentar toda essa cultura para o grupo e entender que, para você entregar uma comunicação que seja eficiente, é necessário você saber ler quais são as pessoas que fazem parte desse público que eles iam atender. Empresários e marcas da classe C, negra. Mas tudo isso só faria sentido que nós entregássemos também para clientes de verdade, e repetidamente. Então, desde o primeiro semestre, clientes de verdade, microempreendedores, pequenas empresas, aportam na Zumbi todo semestre para falar dos seus problemas. Então, nós temos 2 campanhas por ano. E aí você vai falar, nossa, mas esses alunos sobreviveram? Vamos ver. Vou contar um pouco sobre como foi o trabalho hoje, pode ser? Hoje nós apresentamos o projeto de marketing, o nosso cliente era o Joca Maloca. Foi uma experiência super agradável, todas as agências propuseram ideias incríveis que atendiam à necessidade do cachorro em diversas frentes e foi incrível. Todas as agências exploraram cada um o seu pedaço do mercado, cada um explorou um pouco do que era conveniente, né, do que podia ajudá-lo a rentabilizar, né? A gente encontrou algumas dificuldades no começo pelo modo de ensino, se trabalhar com o cliente real na forma de ensinamento. O projeto foi tenso, foi complicado, mas no final das contas deu tudo certo. A apresentação foi bem legal, tudo bem alinhado, os convidados adoraram, a cliente adorou, então pra gente tá ótimo isso. A apresentação foi muito legal e isso aí tem que ser assim sempre, união da Zumbi. Essa é a Zumbi dos Palmares. Valeu! Faculdade Zumbi dos Palmares, porque sem educação não há liberdade. Depois de 3 anos, nós conseguimos não chegar ainda totalmente no que nós queremos, fazendo um paralelo no que vocês querem. No nosso mercado, há pouca pesquisa sobre a questão do consumidor negro. Nós investimos em pesquisa. Nossos alunos puderam terminar os seus projetos de conclusão de curso com pesquisa, mas não pesquisa convencional, porque a gente é meio metido. Então, nós descobrimos que tinha apenas uma revista de vídeo artigos de pesquisa no mundo. Então, começamos a desenvolver pesquisas de vídeo-artigo. Nós queríamos entrar nas startups, então nós trouxemos o pessoal desse meio, mas para criar produtos ou serviços que pudessem efetivamente ser eficientes e não quebrar em 1 milhão, 2 milhões. Impensável isso para o nosso aluno. E nós tivemos o quê de devolutiva? Que sabe um aplicativo que pudesse identificar cachos. Eu não sei se vocês sabem, mas tem quase 300 tipos de cachos de cabelo. E isso não é uma coisa muito simples. Não só no Brasil, porque como nos Estados Unidos nós teremos cada vez mais casamentos interraciais, cada vez mais eles vão ficar parecidos com a nossa população. Vários tons de negros. E imagina todo mundo tentando entender que cabelo é aquele. Nós temos um aluno que faz muita trilha. Então, que tal uma plataforma de trilhas para produção de áudio e vídeo com uma batida brasileira black? Mas uma das coisas que mais temos orgulho foi o final do ano passado. Vocês já repararam que os eventos de comunicação, eles não têm negros? Parece que a gente não existe, né? Então, nós reunimos o maior número de profissionais de comunicação, TI, internet das coisas, digital, num evento em que eles pudessem
auxiliar micros e pequenos empresários negros. E a gente espera que vocês fiquem felizes com o que a gente fez, com o conhecimento que vocês levaram para nós. Só que tem uma coisa. Nós precisamos de mais presentes. Quando você coloca um programa como esse, não são os alunos da Zumbi que vão aparecer nessas vagas. São alunos de outras faculdades que não têm essa experiência sobre o tema de diversidade. E eu, quando falo não tem experiência, eu estou falando que, como a Patrícia falou, cadê o professor negro lá no curso de publicidade? Cadê o projeto de comunicação falando e aplicando isso? Cadê a imagem de negro brasileiro para colocar nisso? Então, a minha proposta é que vocês possam entregar mais presentes. Mas eu não estou falando do comitê. Eu estou falando de você, de você, de você. Sabe, nós temos dentro do Facebook vários grupos de alunos de todas as faculdades não famosas e grifes que talvez alguns tenham sido formados. Entra lá. Fale sobre, por exemplo, um embaixador do samba. Fala do Fernando Penteado, que pode ensinar por que nós sambamos miudinho. Fale, por exemplo, do empreendedor como o Vitor, que criou um aplicativo para reunir toda a cadeia de produtores, de produtores empreendedores negros no Quilombo. Fale, por exemplo, do Cláudio Nascimento, que em Olinda está no Vale de Empreendimento e que reúne faculdade, comunidade e poder público para criar cidades mais inteligentes. Fale que tem jovens já contando de uma maneira muito mais legal como são e como é importante os nossos heróis negros. Entre nesses espaços e fale sobre isso. Por quê? Porque esse programa, daqui a 2, 3 anos, não vai receber jovens por uma questão de cota, mas sim você vai receber pessoas talentosas que estão vindo aqui por uma questão de alinhamento de valores, que é a coisa mais importante que tem para a nossa área de publicidade. Você vai receber marcas que virão por um alinhamento de valores, e não mais porque está precisando apenas de um planejamento estratégico. Vocês foram a primeira agência de chegar no Brasil, a primeira que nos deram atenção na Zumbi. E nós acreditamos nesses presentes, porque só eu, que não estou efetivamente mais na Zumbi, lá dentro, todo dia, só no meu e-mail já tem 5 desafios para participar aqui desse processo. Eu quero garantir que venham pessoas competentes, que tenham condições de trazer mais dinheiro e mostrar a diversidade por causa do presente que vocês estão entregando. Muito obrigada. Vamos voltar aqui, que você bagunçou a coisa, né? Vamos voltar. Bagunça, né? Pode voltar aqui, gente, por favor. Que lindo, Lina. Nossa, adorei. Presentes. Muitos presentes a gente tem recebido, né? Bom, uma outra ponta dessa roda, dessa conversa, o ambiente corporativo, a posição dos líderes, as empresas que também discutem equidade racial. Uma outra ponta ligada a tudo isso é a mídia. É o papel do jornalismo, é o olhar do jornalista, é cada vez mais o posicionamento do negro diante disso tudo. Que foi o que o Theo falou, né, Rosenildo? Um post que ele fez, inocente, né, Theo? LinkedIn. Aliás, o furo do post na comunidade negra foi da Silvia Nascimento, do site Mundo Negro. Beijo, Silvia. E como é que a mídia influencia tudo isso, Rosenildo? Como é que a gente percebe cada vez mais negros como pauta na mídia, nossa população, a nossa cara, a nossa cor, e o poder da influência no mundo acadêmico e nas corporações? Bom dia a todos e a todas. Bom, tiraram até a minha cadeira aqui, porque, enfim, após uma apresentação brilhante dessa, após todas as outras, ia ficar meio sem fala aqui. A minha sorte é que eu sou cara de pau bastante para, enfim, insistir em tentar ser um pouquinho, enfim, vamos dizer, original e criativo após essas 4 ou 5 falas bastante pertinentes. Mas não dá para começar essa história sem
fazer duas notas muito rápidas e extremamente, eu acho que eu estou nervoso. Vamos lá. Necessárias, que é a coragem do John de liderar um processo desse e a ambição da Andrea de começar essa história, ter o desprendimento de consultar pessoas. A gente fez algumas, reuniões externas, a gente viu algumas coisas que rolam no mercado como benchmark. Então, eu participei dessa fase inicial com uma grande angústia do jornalista mesmo. Porque a gente quando sai para escrever, para apurar uma matéria, a gente sai tentando fazer a diferença, que aquela história que a gente conte, ela tem uma consequência, mas a gente é pago para contar a história. Se a gente conta aquela história bem contada, jogo jogado, eu fiz a minha parte, dei o alerta, agora cabe, vamos dizer, às autoridades constituídas. Mas a gente fica com aquilo na cabeça para sempre. Então, o meu maior orgulho desse processo todo é ver que ele foi para valer desde o início. Isso é uma responsabilidade muito grande. Era mais fácil se esconder no business as usual, ficar naquela história, que é o que a imprensa faz. Tá? A imprensa, e eu sou parte disso, a imprensa, de alguma forma, ela acaba sendo tangida pela opinião pública, mas ela também busca a opinião pública que interessa a ela. Não, esse papo dá muito trabalho, é assunto daquele pessoal lá. Da mesma forma como a gente fez como sociedade e também algumas empresas com a questão da sustentabilidade. E eu queria pegar exatamente nesse ponto. Eu acho que a grande evolução da sociedade brasileira foi exatamente não apenas a imprensa, mas o corporativo em geral, as pessoas que decidem não apenas a pauta do dia, mas como também a agenda do país, do ponto de vista econômico, acadêmico, social e político, foi encarar a diversidade como algo sério, como algo propositivo. Talvez muitos aqui não saibam, ou, enfim, não dê para perceber isso, mas eu nasci negro, cresci negro e, de alguma forma, não consegui ser um jornalista negro. O que tem uma coisa a cor com a profissão? É porque tem uma coisa que se chama solidão racial. Eu trabalhei em algumas das principais redações do Brasil, no Rio, onde eu nasci, Brasília, a cidade que eu amo, onde eu morei. Trabalhei em Londres, estou aqui em São Paulo há 21 anos, amo São Paulo. E você começa a ver que nas editorias ditas nobres, onde se paga melhor, você não encontra negros. Enfim, economia, política, você começa a encontrar mulheres, mas são sempre os suspeitos de sempre. Então, a sua capacidade de interlocução com pautas que mudem ou enderecem, né, temas que que possam ir além do óbvio, acaba sendo muito diminuta. Não por medo, no meu caso especificamente, de sofrer preconceito, porque o Theo, enfim, a gente estava conversando ali mais cedo, a gente sofre isso quando nasce. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia e a gente encontra meios de, enfim, resolver, pacificar essa questão, denunciando quando for o caso, reagindo, etc. e tal. Mas, do ponto de vista da comunicação, o que acontece é o seguinte: eu comecei a ver que ter uma atitude passiva diante dessa questão não funcionaria. Ter uma atitude militante diante dessa questão também não funcionaria, porque é como a diversidade. Não, é assunto daquele povo, daquela sala ali, que é tudo verde, entendeu? Eles ficam cuidando daquilo ali. Ou como a questão da própria diversidade. Não, é coisa do comitê. Então, se é coisa do comitê, eu não faço parte do comitê, problema não é meu. Não,
as pautas das comunidades negras ou da diversidade. Não, isso aí é culpa das minorias, ou um assunto das minorias. Então, a estratégia que eu acabei adotando e majoritariamente nos 18 anos onde eu fiquei na revista Isto É de Dinheiro foi me engajar politicamente, voltar a me engajar politicamente. Eu sou conselheiro, eu sou integrante do Conselho Consultivo da mantenedora da Faculdade Zumbi dos Palmares, acompanho aquele projeto desde o início. Aí eu fui meio que atuando nas sombras, mas fazendo com que, ou sensibilizando meus amigos a escreverem sobre o tema, porque o lugar da fala é importantíssimo, mas a gente pode cair naquela coisa da representatividade. Tem um publicitário que disse para minha primeira esposa, que por um acaso era branca: não, mas se vier uma lei a gente põe, claro que a gente põe, como garçom, motorista, só de sacanagem. E ele achou que ele estava num momento de revolta cívica. Não culpo, porque a gente não quer ter o nosso trabalho de criação tutelado por ninguém. Ele iria, de alguma forma, cumprir a história, mas daria a gente a tal da representatividade, não a proporcionalidade. Então, a militância por si só, ou ficar eu escrevendo todas as pautas sobre negros, sobre a comunidade negra da revista, eu ia virar o departamento de assuntos afrodescendentes. Não funciona. Então, eu acabei, de alguma forma, estimulando muitos colegas a escreverem sobre o tema, porque aí você tem a proporcionalidade, aí a ficha cai, porque conversarmos nós três sobre isso, a gente faz isso há quanto tempo? 40 anos, né? Então, não, sabe, não gera mudança efetiva. Claro, gera uma conscientização maior até de nós mesmos, mas não gera mudança. A coisa está mudando aí fora. Está mudando na pressão, e numa pressão que eu acho extremamente positiva. Eu estou, enfim, concluindo já, que é a questão econômica. Tem que ter adição de valor. Se esse valor não for percebido pela sociedade como um todo, a sociedade que não sofre a questão, não há mudança significativa. Para nós negros, eu falo em nome de quem... eu tenho uma filha de 8 anos, ela é mestiça, mas, enfim, a gente sabe quem é negro ou é branco no Brasil quando a gente chega na portaria de um prédio chique. Eu moro na Vila Madalena, todo porteiro novo que entra lá, quando eu chego na portaria, ele vai aonde? Eu falo, para o meu apartamento. Né? Então, ele sabe exatamente, a minha filha vai ser tratada ou não assim, dessa forma. Depende do que a gente fizer. E a comunicação, o jornalismo, a publicidade tem uma responsabilidade muito grande nisso. A responsabilidade para mudar, fazer um país mais lucrativo, mais rentável para todos. E a gente começa a ser mais lucrativo, mais rentável, quando a gente é mais sustentável e seguramente mais humano. Obrigado. Gente, quantos assuntos, quanta pauta, quanta coisa para falar. A gente vai abrir para algumas perguntas, por causa do tempo, porque eles têm muitas coisas para fazer. Nós temos muitas coisas para fazer. Quem quer perguntar? A Rafa pode, gente? Será que a Rafaela pode? A Rafaela, vem aqui, Rafa, para você aparecer. Por favor, só um pouquinho. Olha aí, gente, do YouTube, do Facebook, a Rafaela, que linda. É a sponsor do projeto, gerente de contas de atendimento aqui da Thompson. Olha como ela é linda, maravilhosa. Ela não gosta de aparecer, eu adoro que ela apareça, entendeu? Porque representatividade importa, né? Fala, Rafa. Não, eu quero... Primeiro, estou muito feliz com o projeto, obviamente. Concordo muito profundamente com o Nildo, que tem uma solidão racial nessa caminhada. A gente sabe, principalmente porque o racismo ele tem
uma riqueza na sua perversidade e ele atinge, independente se você teve acesso a privilégios ou não, que é o meu caso, sempre tive acesso a bons privilégios. Eu sei que o tom da minha pele diz o quanto eu caminho ou não. Mas eu queria fazer outra pergunta, você me chamou aqui. Eu queria, sabendo dessas últimas semanas, o quanto que grandes corporações influenciam positivamente ou negativamente o governo, como estamos vendo aí o nosso maravilhoso país, o que está acontecendo, eu queria entender assim, o ponto de vista de vocês em relação ao potencial de influenciar positivamente, se vocês entendem que grandes corporações, quando grandes líderes, como todos vocês que estão aqui, se eles se conscientizam do tema, se a gente tem potencial de influenciar o governo para, de fato, grandes mudanças, mas influenciar positivamente, não o que a gente vê hoje que está acontecendo no país. Então, se essa discussão, se a gente levar essa discussão com medidas efetivas, com medidas, de fato, sérias e profundas, que estão sendo feitas, por exemplo, aqui nesse programa, se a gente acha que a gente pode impactar decisões finais de governo, de sociedade como um todo. Eu acho que eu vou deixar o Ezra responder primeiro. Eu acho importante separar dois temas aí, Rafa. O primeiro o nosso país é maravilhoso, anyway. O que está acontecendo com o nosso país é a responsabilidade de uma minoria da minoria, e aí eu uso a palavra minoria mesmo. E nem daquelas empresas, porque eu sinto muito pelas pessoas que trabalham naquelas empresas, que estão hoje vítimas, elas mesmas, do que aconteceu na alta gestão. Acho que, sim, a influência das empresas, grandes, pequenas, médias, microempresas, todo mundo, cada esforço que cada empresa faz contribui. É o primeiro ponto. Mas é importante ressaltar que não sozinho. Então, você só consegue, a minha ação, a do Theo, no Google, em qualquer uma das grandes empresas, isso só funciona se ele vai ser potencializado pela população. Eu fico muito triste de ver o que aconteceu em Brasília ontem, por um lado. Por um outro lado, eu entendo que é um primeiro sinal de que a gente está deixando de ser tão pacato enquanto população e enquanto cidadão, porque as pessoas estão mostrando a sua indignação de uma forma muito, muito forte. Se a gente conseguir fazer isso de uma forma mais organizada e se aliar à iniciativa privada e até tem grandes empresas estatais que são muito mais idôneas do que a gente vê por aí. O ponto é, as empresas sim têm esse potencial para ajudar, porque elas empregam muitas pessoas, elas são propagadoras de cultura e, no entanto, podem ser o ponto de partida daquilo, mas precisa ser, a minha opinião, precisa ser ajudado por cada indivíduo do nosso país. Cada indivíduo tem que assumir a sua própria parcela de responsabilidade e de atividade. A gente está muito acostumado em ser muito pacato e muito passivo, às vezes, porque a gente sente, diante dessa máquina toda, quem sou eu para mexer em alguma coisa. Agora, ações individuais, quando acontecem de uma forma coletiva, elas se potencializam muito. Então, sozinho não funciona, mas as empresas podem trabalhar com a população. Então, como é que você vê essa questão? Eu acho que as empresas têm que ser um exemplo, né? Então a gente não pode pedir alguma coisa para o governo ou sugerir se a gente não é um exemplo para eles, né? Mas aí o próprio governo, se a gente for ver também no número de deputados afrodescendentes, também não é 52%, 54%. Então começa por aí. Mas o fato Mas eu acho que o fato de começar a falar mais sobre isso e as empresas darem um exemplo já é um bom caminho. Mas, efetivamente, eu acho que o próprio governo tem que fazer muito mais também, né? Até os eleitores têm que também procurar, de repente, candidatos que representem os afrodescendentes. Mas eu acho que isso vai acontecer pouco a pouco. A esperança, a gente não pode perder a esperança. Acho que tem que continuar nesse caminho. A gente tem um estudo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que a igualdade racial no nosso país vai acontecer em 150 anos. Eu espero que não. Eu sei que a gente está aqui sentado com um time que está fazendo acontecer e a gente pode reduzir para uns 50. Eu quero estar viva para ver um pouco. Eu também quero que os meus filhos
desfrutem disso. E é possível porque a gente tem pessoas como essas que estão aqui para fazer acontecer. Gente, não vai dar tempo. Se vocês quiserem depois mandar as perguntas... Uma pergunta? Olha, deixou uma. Eu tenho tempo para isso. Vai. Ai, que bom. Passa aqui para ela, por favor, Rafa. Oi. Tá funcionando. Eu sou a Ana, do Financeiro. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta. Não sei se eu posso até atrapalhar um pouco, mas eu queria fazer um comentário sobre tudo isso daqui que está acontecendo. Eu trabalho no Financeiro, né? Então é bem corrido lá. Aí quando chegou o e-mail para mim, aí eu falei, eu quero assistir. E eu falei pro meu time lá hoje, falei, segura as pontas aqui que eu vou lá e depois a gente vai trocando, né? E o porquê que eu queria tanto assistir? Além de trabalhar aqui na Thompson, eu trabalho na ESEC, que é uma ONG, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ONG que nosso objetivo é a paz mundial, mas a forma que a gente quer alcançar essa paz é através de desenvolver jovens em grandes líderes. E como que a gente acha que esses jovens vão se tornar grandes líderes? Em saindo da sua zona de conforto e se locomovendo, né? Então faz um intercâmbio, vai para um outro país, vê a realidade do outro país, leva um pouco do que é a sua experiência para lá, traz de lá para cá e tem toda uma troca mundialmente aí, né? A gente está em um pouco mais de 120 países pelo mundo. E lá essa questão dessa ação de 2020 é muito presente para a gente, é o que a gente vive e inclusive as Global Goals da ONU também. Então todas essas relações de desigualdade, de sustentabilidade, enfim. É o que a gente vive. E assistindo isso aqui tudo, me veio um sentimento muito de orgulho da Thompson mesmo. Porque normalmente a gente fica com aquele pensamento, né? Tipo, tem que entregar isso, tem que entregar um relatório, tem que entregar isso, aquilo. Mas o que a empresa entrega para a gente também em retorno, né? E isso, para mim, está sendo assim, fantástico. Estou extremamente orgulhosa dessa ação. E eu queria parabenizar a todos. Inclusive, o John falou uma frase que é tipo a frase que me move, assim, que é, se não agora, quando? Né? Então, todas as ações que eu tomo na minha vida é justamente com isso. E ver vocês, pessoas maravilhosas, assim, bem incríveis, tendo esse sentimento de pertencimento, de tipo, a gente tem um problema, então vamos trazer para a mesa e vamos tentar ver como que a gente pode ajudar. É fantástico. E eu queria só parabenizar mesmo. Muito bem. Parabéns. Eu queria agradecer o seu comentário em nome da agência e também agradecer que você veio, porque a gente se perde muito no nosso dia a dia, e não é só aqui na agência, é em todo lugar. A gente esquece que as 2 horas que você passou aqui hoje talvez te atrasem meia hora no final do dia, você vai compensar por isso, mas o que você trouxe, o que você está vendo aqui, ele de alguma forma ele se autocompensa, e a gente esquece isso na nossa no turbilhão das coisas do nosso dia a dia. E eu não digo isso só pela questão que está em pauta hoje, eu digo isso para tudo. A gente e isso que você fez é a mesma coisa que levantar e tomar uma ação individual que pode afetar um todo muito maior do que você. Se a gente fizer um hábito disso, fica muito mais fácil. Esquece aquela loucura do dia a dia e vai prestar atenção em uma coisinha que é muito maior do que aquela loucurinha do dia a dia, que o todo se mexe de uma forma muito mais veloz. Então, obrigado. Não posso falar mais, porque, né? Estou sem palavras. Acho que a Bárbara quer fazer uma pergunta, né, Bárbara? Está aí quietinha. Mais alguém, gente? Uma pergunta, lógico. Não, é interessante, porque pegando... Caralho, fui pega de surpresa aqui. Pegando o gancho do que vocês falaram agora, é uma pergunta, mas eu acho que é mais um ponto de atenção também sobre isso, porque a gente está discutindo muito sobre isso há muito tempo. Estou com a Rafa também no começo, mas é muito sério, né? É um assunto muito sério. Tipo, é bonito, mas acima de tudo é sério. Então, queria até para o John e para o Ezra, assim, principalmente, e se os outros tiverem também orientações de como seguir, além do processo seletivo para estágio, como você tinha falado inglês é uma coisa que a gente às vezes ignora e não presta atenção que isso falta. Quais são as políticas de fato, ou como vocês estão pensando que esse projeto para de pé, além desse primeiro passo que é a semana, que já é incrível, eu já acho que é um projeto, enfim. Até uma das coisas que eu falei foi poucas vezes eu me orgulho de compartilhar algo no meu Facebook sobre alguma marca, né? E poucas vezes a gente compartilha coisas sobre a empresa que a gente trabalha. E esse, de fato, é um projeto que eu me orgulho muito, assim, de poder estar aqui dentro. Como vocês veem isso
estruturado, de fato, para os próximos anos, para que, de fato, aconteça o 2020? Assim? Falar resumidamente como consultoria contratada para fazer acontecer, a gente tem 2 pilares, diversidade e inclusão. Na diversidade, a disseminação da conscientização com conteúdo, palestra, roda de conversa para todos os funcionários Thomson. E aí o John autorizou para que a gente abrisse para os nossos seguidores nas nossas redes sociais. E o programa de inclusão, que é o programa de contratação de estagiários e programa de contratação de negros em todas as esferas. Então, toda e qualquer vaga que abrir na Thomson, Empregue Afro vai ser acionada para indicar profissionais efetivos que também têm experiências de mercado. Então, a gente já indicou uma jornalista para a área de comunicação da Andrea, a gente já indicou um executivo de atendimento, já indicou assistente de planejamento, ou não necessariamente nessa ordem, porque planejamento e atendimento, enfim. A gente tem um banco de talentos com mais de 3.000 profissionais que a gente vai acionar e indicar para toda vaga que abrir. E a gente vai caminhando com isso em paralelo. E acho que, do ponto de vista estratégico, não sei se o John quer complementar. Sim. Outra coisa que a gente está fazendo, acho que o processo de seleção é só o ponto de partida, né? E a gente falou muito disso. A ideia aqui é disseminar a ação. O que a gente está fazendo também é que, por área, a gente vai ter mentores. Vão ser pessoas que vão ajudar para que eles, de fato, se encaminhem naquela área da maneira certa, da maneira mais responsável possível, para que a gente possa minimamente igualar e para que a gente tenha um cenário competitivo normal em todas as áreas. Então, por exemplo, eu posso citar na criação, por exemplo, os mentores são o Érico Braga e a Mariana Borga, por exemplo. Então, eles vão estar de olho, eles vão avaliar se a gente está, de fato, dando condições para que as pessoas possam crescer aqui dentro. Eu posso te falar um passo que aí eu acho que é mais uma ambição do que uma coisa que está concreta ainda, que é expandir isso para o grupo WPP. Então, por exemplo, se acontece por uma contingência de mercado, e contingências de mercado acontecem, de a gente não conseguir contratar um grande potencial, por que não a gente falar com os nossos primos da Young, da Ogilvy? Por que o 2020 não pode se expandir para o grupo WPP? Então, o que eu acho é a gente vai começar na Thomson e vamos começar a falar, a convencer outros líderes a fazerem o mesmo programa. Eu acho que a gente vai começar a disseminar a partir daí. Então, acho que assim, o crescimento tem que ser responsável da nossa parte. Assim, a gente não pode simplesmente jogar as pessoas dentro da nossa estrutura, né? Acho que elas têm que ser, de fato, incentivadas a crescer. Posso? Vou fazer umas sugestões, tá? Eu, às vezes, tenho muita inveja do pessoal da área de engenharia. Por quê? O pessoal da área de engenharia vai lá dentro da faculdade e ensina, o pessoal de automação, que é o que eu tenho mais conhecimento. Eu vou te prestar um software que você vai usar depois de formado. E o que acontece? Aquele jovem sai de lá, vira um diretor e fala, eu quero aquele software. Quando a gente vai para a área de publicidade, que é a nossa, que eu tenho muito orgulho, o que nós temos disso? A hora que vocês inventaram esse programa, acho que vocês não têm noção que vocês estão mexendo lá embaixo. Eu estou lá embaixo na cadeia. Eu sou uma publicitária que vou para a sala de aula. Então, é muito importante agora eu puxar e falar assim, você tem escolha, porque eu tenho que mostrar. Mas você vai ter que apertar. A gente tem que se cuidar como publicitário. Eu falo isso para os alunos. Se a gente não se respeitar, a gente se não valorizar, com todo respeito, tá, Zenildo? A gente vai correr o risco de ser que nem os jornalistas. De repente, não precisa de diploma. De repente, não precisa poder estudar para isso. Qualquer um pode fazer. E eu falo, não, aqui não dá. Então, é necessário que vocês entendam que isso precisa chegar na cadeia, lá embaixo. Como que você está fazendo? Não adianta vir falar para mim que tem aquela lei 10.639, pro 30, eu me embaralho. 39, que você está falando que tem ela aí para dar. Eu quero saber o que esse pessoal está fazendo. Não adianta só você querer formar. É muito estressante ter um programa de ação afirmativa, porque você vai chegar um jovem ali e você todo animadamente, como um outro amigo nosso já aconteceu, eu animadamente falando dos comitês negros que tinha aqui, ele vai falar assim, eu sou obrigado a ir para o comitê negro? Eu não posso ir para outro? E aí eu não sei mais o que eu falo. Eu falo que tem, falo que não tem. Por quê? Porque a experiência de viver diversidade não é estimulada. Ele vai sentir aqui. Então, vamos diminuir esse gap. Vai lá embaixo. Olha, estou precisando que você fale disso. Estou precisando que você estimule isso. Para que eu tenha, não só para cá, mas, como você mesmo disse, para as outras agências ter também.
Não adianta mais. A hora que vocês colocarem esse vídeo, vocês vão ser perseguidos. É importante vocês terem consciência disso. Vocês abriram esse conteúdo. Então, isso vai chegar até essas salas, esses alunos. E você vai ter que dar suporte para a cadeia. E a nossa cadeia publicitária, ela é muito privilegiada. Não é todo mundo que pode ser publicitário, a gente sabe disso. Porque você é publicitário 24 horas por dia. E ninguém, são poucas pessoas que querem viver isso com tanto amor. Então, quem tem que estar chegado aqui em cima tem uma paixão imensa por isso. E eles precisam de representatividade, eles precisam que você diga, você pode, e isso que você tem de experiência interessa para nós e para as outras agências. Chama o pessoal da PP, chama o pessoal do Festap, chama o pessoal do Intercom, chama as empresas, os negócios educacionais e fala, olha, o jogo virou. É uma sugestão. Tamo junto. Obrigada, Lina. Acabou o tempo? Ah, meu Deus. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Théo. Obrigada, Esdra. Obrigada, Larissa. Mando um beijo para todo mundo do AfroGooglers. Eles têm 70 profissionais no grupo do AfroGooglers, brancos e negros discutindo a questão. Muito obrigada, professora Lina. Faculdade Zumbi dos Palmares, universitários todos assistindo a gente. Manda o currículo. Nildo, muito obrigada. Vai sair uma matéria no Papo Reto? Por favor, fale sobre a gente no Papo Reto. Muito obrigada a vocês que vieram, pararam um pouquinho do expediente para assistir. Obrigada ao pessoal que está no Facebook da Thompson. Obrigada ao pessoal que está no canal da Empregue Afro no YouTube. Amanhã tem mais. Amanhã tem uma palestra da Djamila Ribeiro, uma filósofa negra, que vai falar sobre romper silêncios. Vai ser muito legal. Até amanhã, gente! Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto. Com isso, nasceu o programa Thompson 2020 em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência.